Bom dia, meus amores, como estamos? Hoje nós vamos ter aula de português, como todas as outras, mas essa semana é especial, não é? Porque antecede ao Dia das Crianças. Vamos ter surpresa nessa semana. Aguardem. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar uma classe gramatical chamada preposição. Mas antes vamos dar continuidade à construção do nosso hábito. Nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão, detalhes. Hoje nós vamos utilizar o módulo 4. Módulo 4, tá bom, gente? Nós vamos estudar preposição. E todas as atividades estarão propostas no nosso roteiro, com página e o nosso texto base na nossa gramática. Então, vamos dar início à nossa aula. Também é necessário, meus amores, que hoje, assim como na aula anterior, vamos precisar de cola e tesouras sem ponta. Então, recapitulando, módulo, lápis, cola e tesoura sem ponta. Tudo bem, meus amores? Então, como foi o final de semana de vocês? Eu creio que foi muito bom, com certeza. Então, nós vamos dar início aos nossos estudos. Começando as nossas leituras. Estudo da língua, preposição. Sueli, o que é preposição? Preposição é uma palavra invariável que liga duas ou mais palavras ou expressões, estabelecendo uma relação entre elas. E nós vamos ver nesse texto, a Sueli agora vai fazer diferente. Vocês irão completar esse texto. Eu não vou completar com vocês, vocês irão completar. E quando vocês me enviarem as atividades, eu vou fazer a verificação se está ou não correto. Tudo bem, meus amores? Vocês vão amar, eu acredito, esse conteúdo é fácil. Tudo que nós estudamos, tudo que nós aprendemos, vai ser fácil se nós fizermos com alegria, com vontade. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá. Agora, vamos estudar alguns termos que conectam palavras, criando uma relação de sentido entre elas. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então, vamos lá. Lembrando que você vai completar. Então, vamos observar primeiro o texto. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se entre os carros, chamado de Taxi Electric Bus. Esse sistema de transporte foi elaborado para a melhoria do trânsito. Grandes cidades chinesas como Xangai e Pequim. Ele funcionará eletricidade e, mesmo transportando mais de 1.200 passageiros, custará menos que o sistema metrô. Os testes começam em 2016. Então, já começaram, não é verdade? Olha, vocês observaram que em alguns lugares eu li como deve ser. Em outros lugares eu deixei a leitura. E vocês perceberam que não havia vínculo, não havia ligação entre uma palavra e outra, ou entre uma expressão e outra. Então, vamos agora saber como nós vamos completar esse texto. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai destacar do seu material complementar, lá na página 4, as palavras e colhe-as nos locais indicados de acordo com o sentido de cada uma. Depois, faça uma nova leitura do texto. Com finalidade, o sistema de transporte, com que finalidade o sistema de transporte citado no texto está sendo desenvolvido? E aí vocês também irão fazer isso bem, vamos dizer assim, bem calmamente. Primeira coisa, nós vamos fazer a leitura. Quando vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber que é preciso que essas palavras que vocês vão completar, elas vão dar sentido, elas vão dar coesão, vão se ligar a uma palavra ou a uma expressão. A letra B também, com que finalidade o sistema de transporte citado no texto está sendo desenvolvido? Então, está lá no texto e eu gostaria de ver todos fazerem essa atividade. Tudo bem? Então, vamos lá. Note que o texto, antes das colagens, apresentava a palavra desconexa e falta de sentido em alguns trechos. É aquilo que eu
eu fiz com vocês. Eu completei em alguns lugares e vocês perceberam que havia conexão entre as palavras ou entre as expressões. Mas quando eu não completava, as palavras também não se completavam, não tinham sentido algum. Então, essas palavras elas vão dar sentido. Elas vão fazer com que o texto tenha coerência para que vocês possam entender. Tudo bem? Letra D. Leia as frases abaixo e analise os diferentes sentidos da palavra sobre. Olha lá, de acordo com o contexto. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros. Na reunião, falamos sobre o acampamento. De acordo com a palavra sobre, indica em cada frase. Vou repetir, meus amores, e desculpa. De acordo com o que a palavra sobre indica em cada frase, pinte os quadrinhos conforme a legenda. Indica lugar, amarelo indica lugar, verde indica assunto. Então, vamos lá. Na reunião, falamos sobre o acampamento. Então, aqui, esse sobre aqui indica assunto. E olha só, deslocar-se sobre os carros indica lugar. Então, tenha bastante atenção. Tudo bem, meus amores? Os termos que você colou no texto são preposições. Então, vamos para o conceito. Vocês observaram? Nós iniciamos com uma leitura de um texto, que é necessário completar esse texto. Vocês irão completar de que forma? Lá no material complementar, na página 4, vão destacar essas palavras e, se necessário for, vão recortar, porque algumas apresentam dificuldade, e vocês irão colar. Por favor, lembra do que a tia sempre ensinou na sala de aula. Nós não vamos banhar o nosso livro de cola, é só um pingo de cola, tá bom? Então, vamos lá para o conceito. Preposição. Ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o contexto. Relação de sentido. Quando, no momento em que a Sueli lia e completava, vocês observavam que tinha sentido. Quando eu não completava, não tinha sentido. Então, essas palavras que nós vamos estudar, nós vamos entender que elas servem para dar sentido. Elas dão sentido a uma palavra ou mais de uma palavra, uma expressão. Vão dar coerência ao texto. Tudo bem, meus queridos? Continuando. Duas ou mais palavras que funcionam como preposição recebem o nome de locução prepositiva. Veja abaixo as principais preposições e locuções prepositivas da nossa língua. Vamos lá. Preposição. A, após, de, desde, por, sem, com, contra, entre, para, sob e sobre. Preposições prepositivas. Então, vamos lá. Abaixo de, em frente a, atrás de acordo com, acima de, até a, graças a, perto de, ao lado de e em vez de. Assim como o advérbio, lembra do advérbio que nós estudamos na aula passada? Então, assim como o advérbio, a preposição é um termo invariável, ou seja, não muda nem no plural, nem no singular. Da mesma forma que ela é escrita no plural, ela também é escrita no plural. E aí, gente, eu gostaria de convidar vocês a fazer mais uma leitura bem detalhada para que vocês compreendam. Quando isso acontece com uma classe gramatical, dizemos que ela é invariável. Tudo bem, meus amores? Assim como o advérbio que nós vimos na aula passada, também a preposição é uma classe gramatical invariável. Por quê? Porque da mesma forma como escrevemos no singular, também vamos escrever no plural. Vamos observar as frases? Dormir com um lençol fino. A frase ela está no singular. Dormimos com 2 lençóis finos. Vocês observaram que a frase está no plural. E a palavra com, que é uma preposição, ela tanto está, olha só, no singular, como ela está no plural, da mesma forma. Então, ela não sofre flexão.
Veja que a preposição com permanece invariável, mesmo com o verbo dormir e o substantivo lençol sofrendo flexões. Vamos lá. O verbo dormir para indicar singular, lençol para dizer também para indicar singular. Aqui vocês viram que a preposição com não mudou. Quando o verbo dormir, para indicar singular, dormimos. Com, continua da mesma forma, 2 lençóis. Lençóis já sofreu flexão. Finos. Então, eu espero que vocês entendam. Assim como o advérbio, preposição também é um termo invariável, pois não se flexiona nem em número e nem em pessoa. Tudo bem? Continuando. Veja que a preposição com permanece invariável, mesmo com o verbo dormir e o substantivo lençol sofrendo flexões. Então, eu também gostaria de ressaltar ainda sobre as preposições. Existe e elas podem ser divididas de duas maneiras. E isso vocês irão ver e ler lá na sua gramática, na página 160. As preposições podem ser essenciais e acidentais. Essenciais, a, antes, acidentais são palavras que funcionam como preposições, embora não sejam realmente preposições. Dentre elas, destacamos afora, conforme, consoante, durante, exceto, salvo e outras palavras. E é importante, meus amores, que na leitura que vocês fizerem no nosso módulo, tudo bem? Também vocês possam agregar conhecimento também na nossa gramática, com o estudo da nossa gramática. Tudo bem? Vamos para as nossas atividades. Complete as frases com as preposições do quadro abaixo. Depois, numere cada frase indicando o sentido que a preposição expressa. Então, vamos lá. Em tempo, em lugar, em maneira como falar, a finalidade, a distância, a lugar, de causa, de material de que é feito. Então, vamos lá. Juliano soltou, salta, desculpa, a tia Sueli está embolando. Juliano saltou. Então, vamos lá. Você vai completar com uma dessas. E aí, tia, como é que eu vou completar? Então, vocês observaram que tem um número aqui, ó? Pois é. Vocês vão completar dessa forma, utilizando essas preposições que aqui está e tem um número também. Tudo bem? Então, vocês irão completar, vocês irão realizar a atividade de vocês, com êxito, eu creio, e também no nosso roteiro, tanto vai estar as páginas para que nós façamos o nosso estudo, e como também tem as páginas do texto básico. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de português. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês façam as atividades com alegria. E lembre, é uma alegria. Todos os dias podemos estar juntos, mesmo que distante, mas estamos juntos, conectados. Então, tenhamos todos uma ótima tarde, que possamos fazer as nossas atividades com alegria.